Quem trouxe sal? O lenço para secar, o sal para curar as feridas. Amém? Pois bem, abra a sua Bíblia da Epístola de Paulo à Igreja de Coríntios, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. 1 Coríntios é uma carta, uma epístola, não é primeiro, é 1 Coríntios. Amém, irmãos? Quantos acharam? Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de glória que a contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Só Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos uma vez mais, porque nos encontramos na tua casa nesta noite, Senhor, de domingo, culto de louvor e adoração. Senhor, queremos ouvir o intrepitar da tua glória, o embolmar das trombetas celestiais, meu Senhor, neste lugar. Quero ser nesta noite o garçom para servir a tua noiva, em nome de Jesus, e que possamos entender e compreender a tua palavra nesta noite. É o que nós choramos e te glorificamos em nome de Jesus. E você senta dando glória. Aleluia. Quem pode dar glória, irmãos? Isso, acorda. Estamos na casa do Senhor. Irmãos, eu folheando a Bíblia, pedindo ao Senhor uma palavra para esta noite. Eu confesso para os irmãos que eu fui de Gênesis a Apocalipse. E desde ontem o Senhor estava martelando na minha cabeça 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a versículo 13. E você já se passou por esse momento em que você pega na Bíblia, folheia a Bíblia para um lado, folheia a Bíblia para o outro, e de repente você, não é isso que o Senhor quer falar com a igreja, não é isso que o Senhor quer falar com o seu povo. E quando você entra na direção da palavra que é para ser ministrada, o Senhor, Ele começa a te dar revelações através daquilo que você leu. E dentro, meus irmãos, destes versículos que nós lemos, eu coloquei um tema nessa passagem, nessa mensagem de hoje. Eu não sou muito de colocar tema, de pregar sobre tema, não. Mas o Senhor me deu um tema para esta mensagem. Pelos acontecimentos que estão nos dias atuais. Correria de um lado para o outro. Correria para ver que qual a igreja melhor. Pessoas
de vários lugares, simultaneamente mudando de igrejas, às vezes por coisas banais. E eu quero pregar sobre um tema baseado à procura da igreja perfeita. Fala para o teu irmão assim: a procura. Não, linguinha no céu da boca com mais ênfase. Tem muita gente aqui. A procura da igreja perfeita. Isso. Aleluia. Vou entrar dar uma introdução aqui para que você entenda depois a aplicação. Paulo escreveu a maioria das epístolas, ou melhor, quase todo o Novo Testamento. 13 epístolas. Epístolas em que ele exorta, epístola em que ele consola e edifica igrejas. Um homem que foi um perseguidor da igreja e depois passou a ser perseguido. Um homem que aproximadamente ele tinha quase 1,5 metros, calvo, tinha as pernas um pouco encurvadas, baixinho, mas folgado para ser usado pelo Senhor. E esse homem, Deus, quando Jesus teve um encontro com ele, Jesus um dia tinha que parar esse homem. E um belo dia ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo ali teve um encontro com Cristo. Ficou cego, foi para a rua chamada direita. Todos tinham medo de Paulo. Mas Paulo ficou 3 dias em oração. Até que o Senhor levanta um homem para dizer assim: olha, eu quero que você vá até a rua chamada direita, porque lá tem um homem morando com o nome Paulo. Mas Senhor, esse tem perseguido. É esse aí que eu quero. É esse aí. Talvez você pense que é um zero à esquerda. Não é ninguém, mas é você que ele escolheu para usar na obra. Talvez você não tem pinta, não tem cara, não tem voz de pregador. Talvez você não tem nada para levar, uma voz para levar, uma voz boa para levar o Senhor. Talvez você se olhe e se vê nada no espelho. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus olhou do céu e escolheu você como nação eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, para fazer a obra dele. Não importa se você tem 2 dentes, o zagueiro, o atacante, não. O que importa é que se você fale de Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo ficou 18 meses em Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, vou te contar um pouco da história aqui para que você entenda. Quando Paulo chega em Corinto, já é a nova Corinto, porque a antiga tinha sido destruída pelos romanos no ano 146. Então, quando Paulo chega lá, chega no ano, aproximadamente no ano 50. E quando a primeira Corinto foi destruída, ela ficou 100 anos em ruína. Foi necessário Júlio César mandar reconstruir ela. Aí Paulo
Corinto, irmãos, a Nova Corinto, a cidade, era uma metrópole na época de Paulo. O que é uma metrópole? Uma metrópole é uma cidade de grande influência. E a cidade de Corinto passou a ser uma metrópole, uma cidade de grande influência na sua época. Era uma cidade que se tornou populosa, com muita luxúria. Uma cidade em que havia portos, em que navios ancoravam ali. Vinha gente de todos os países para Corinto. Vinha gente de todos os lugares para visitar a Nova Corinto, porque todos ouviam dizer que a Nova Corinto agora era uma cidade luxuosa, uma cidade bonita, uma cidade em que as pessoas que estavam lá se sentiam tais. Aí, quando a cidade de Corinto, na sua nova cidade, passou a ser idolatrada, havia um templo na cidade de Corinto chamada o templo da deusa Afrodite. Essa deusa era conhecida como a deusa do amor. E nesse templo, ao redor do templo, presta atenção, isso é história, ao redor do templo, desse templo, chamado templo de Afrodite, havia algumas casas cheias de rosas. E essas casas cheias de rosas habitavam ali 1000 sacerdotisas. E essas 1000 sacerdotisas, no tempo e na hora de culto, elas se ofereciam para os que estavam no templo. E sabe, você entende, você é inteligente, você tem uma mente analítica, e você sabe o que acontecia. Havia imoralidade, havia prostituição. A cidade de Corinto começou a se prostituir. A cidade de Corinto começou com imoralidade. A cidade de Corinto ficou muito conhecida, mas havia imoralidade nela, havia libertinagem nela. Aí você fala, mas pastor, por que isso? Deus precisa de alguém. Deus precisa levantar alguém para mandar para esse lugar. Deus quer salvar vidas na Cracolândia. Deus quer salvar vidas em lugares, em comunidades. Precisa levantar alguém. Porque nós, como cristãos, às vezes nos amedrontamos e dizemos assim, não vou lá não. Eu não vou lá não, mas Deus sempre levanta alguém para enviar lá. Alguém lá precisa ouvir de Jesus, mesmo na imoralidade, mesmo fazendo coisa que não deve, mesmo traficando. O Senhor levanta um homem ou uma mulher de coragem para ir até lá, para pegar a sua palavra. Foi nessa cidade que Paulo ficou 18 meses. Implantou uma igreja lá. Paulo implanta uma igreja em Coríntios. Irmãos, olhe para cá. Dá uma rajada de glória. Analisando as demais cartas ou epístolas, eu entendo que a igreja de Corinto, na cidade de Corinto, era uma das igrejas que tinha todos os dons espirituais. Não que as outras não tinham, a de Laodiceia, a de Tessalônica, a de Filipos,
A de Colossos, não. Mas olhando, você vê que a igreja de Corinto já tinha todos os dons. Dom de profecia, dom de interpretação de língua, dom de discernir espírito. Você via que havia pessoas na igreja que eram usadas por Deus. Até que Paulo escreve, se não me falha a memória, no capítulo 14, falando sobre os dons. Olha, quando um levantar para profetizar, você ouve. Todos podem profetizar, mas um de cada vez. Se você começar a profetizar e não tiver intérprete, você senta e ouve, porque ele vai falar diretamente a Deus em línguas, ele vai se edificar. Mas se você for levantado em profecia e você mesmo verbalizar a profecia, você vai edificar a igreja. Mas se você for levantado em profecia e você começar a falar em línguas, Deus vai levantar outra pessoa no meio da congregação para interpretar o que você está dizendo nas línguas espirituais. Então Paulo começa a doutrinar o povo porque estava havendo confusão. Não estava havendo uma concordância entre eles. Para você ver que a igreja de Corinto pode dizer que era uma das igrejas mais poderosas, uma igreja que era própria de toda a obra, mas uma igreja que tinha partidarismo. Uma igreja que tinha os dons, uma igreja que estava numa cidade pomposa, luxúria, mas uma igreja que dentro dela, em meio a esses dons, havia partidarismo. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Qual é a igreja perfeita? A igreja de Paulo? Qual é a igreja perfeita? A igreja de Apolo? Qual é a igreja perfeita? A igreja de Cefas? Qual é a igreja perfeita? A igreja de Cristo? Qual é a igreja perfeita? É sobre isso que eu quero falar. Qual é a igreja? Observe que Paulo começa dizendo, no versículo de número 10, ele está rogando aos irmãos. Rogo-vos, irmãos. Porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Porque cada um começou a dizer uma coisa que não. O Senhor me deu uma visão assim, para que você entenda. O Senhor me deu uma visão assim, a outra não. Deus me deu uma visão assada. Irmãos, você pode ter a visão que for, mas a igreja do Senhor ainda tem líder, ainda tem pastor que Deus fala com ele e dá revelação para ele. Deus não é Deus de confusão. Se ele falar com você, ele vai falar comigo também. Observe que quando Deus mandou Ananias ir até Paulo, Deus já tinha falado com Paulo lá que Ananias vinha ter com ele. Deus não é Deus de confusão. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz nada sem antes avisar os seus, os profetas. Tem gente que acha que é mais profeta do que o líder da igreja. Você pode até ser usado pelos dons espirituais. Isso não diminui nada. Já preguei em igrejas de pessoas com anel de formatura no dedo, bacharel em teologia, PhD em teologia, mas nunca me diminuiu
que eu trago para a igreja nessa noite. E tem pessoas que dizem assim: não, mas está o fulano, está aí, mas está o ciclano aí, para de besteira. O mesmo Espírito que habita nele, habita em você. Deus te chamou para uma grande obra. Para de se diminuir na presença de alguém. Diminua na presença do Altíssimo, do Eterno. Se diminui na presença dele, que ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Fale a mesma língua que o seu líder. Que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos no mesmo sentimento, no mesmo parecer. Seja unido. Tem pessoas que, irmãos, é notório, está estampado na face, que não concorda com você. Tem pessoas que deixam transparecer. Concorda? Irmãos, não é que você deva concordar. Muitas vezes eu falei para o meu pastor na época: pastor, o senhor ditou essa ordem do Senhor, mas não estou muito de acordo, mas eu vou obedecer. Se é para o crescimento da obra, vai acontecer. Não é que você tem que ser manipulado. Você precisa ter opinião própria, mas nunca desobedecer o seu líder. Aí Paulo fala assim: olha, chegou até o meu conhecimento de uma família que veio me contar aqui, lá de Cói, que há partidarismo entre vós. Um diz eu sou de Paulo, um diz eu sou de Apolo, um diz eu sou de Cefas, e o outro diz eu sou de Cristo. Eu batizei alguém? Cristo está dividido? Paulo faz essa pergunta quando ele endereça a carta. Eu fui pesquisar sobre isso. Sabe o que acontecia naquela época? Os filósofos, os intelectuais, os gregos, eles iam para as praças e chegavam nas praças, começavam a pregar. Aí eles diziam assim: essa mensagem aí eu concordo com Paulo. Eu concordo com Paulo. Paulo fala que a circuncisão agora não precisa ser, a circuncisão agora é no coração. Então eu concordo com Paulo. Aí há outro filósofo na praça e começaram a pregar: não, todo judeu precisa ser circuncidado, até mesmo os gentios. Aí eu disse: eu concordo com Pedro. Eu estou do lado do Pedro. Aí chegava outro na praça, outro filósofo na praça, e dizia assim: olha, o que importa é o poder de Deus, eloquência. Não, eu concordo com ele, porque ele ali, ele está se batendo. Ele tem uma semelhança com Apolo, porque Apolo era um homem fervoroso no espírito. Então eu concordo com ele, que ele igualzinho a Apolo. Mas ninguém queria ser igual a Cristo. Olha para cá. Você, eu queremos ser igual a fulano de tal, a ciclano de tal, a beltrano de tal, mas ninguém quer ser igual a Cristo. Porque ser igual a Cristo é bater na face da outra. É quem pedir a capa, tu dá tudo,
Quem disser, falar para você, caminha comigo uma milha, você caminha 2 com ela. Ser igual a Cristo é ser discípulo de Cristo. Cristo sofreu. Aí você, por que eu estou sofrendo? Porque você é discípulo. Porque você é discípulo. Então a igreja ela estava dividida, porque uns eram do partidarismo de Paulo, outros eram de Cefas. Quem sabe quem era Cefas aqui? Quem sabe quem era Cefas aqui? Quem era Cefas? Aleluia! Isso aí. Apolo, Jesus Cristo, a igreja estava dividida. E o próprio Jesus falou que o reino dividido ele não subsiste. A igreja dividida não cresce. E Paulo fala, sejais unidos, o mesmo sentimento, no mesmo parecer. Paulo fala para a igreja, não é nós sermos do mesmo sentimento na hora e por trás eu não concordo. Nós precisamos hoje em dia, a igreja do século 21, nós precisamos ter caráter, porque na frente das pessoas nós somos uma coisa e por trás nós somos outras. Qual é a igreja, irmãos, perfeita? A pergunta que eu faço para você nessa noite, qual é a igreja perfeita? Quer procurar a igreja perfeita? Então vamos lá. Pastor, qual é a igreja perfeita? De repente a igreja perfeita é a igreja de Coríntios. Mas na igreja de Coríntios, irmãos, você vai encontrar inveja, você vai encontrar pessoas, irmãos, levando a outros irmãos a tribunais. Você vai encontrar imoralidade, aquele que deita com a mulher do pai. Você vai encontrar isso na igreja de Coríntios. Então, se você está procurando uma igreja perfeita, essa igreja não serve para você, porque nela tem esses problemas. Mas vamos lá. Então vamos ver se a igreja de Éfeso ela serve para nós. Vamos para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja alicerçada na palavra. A igreja de Éfeso tem palavra. Não falta palavra na igreja de Éfeso. Aí você fala assim, mas pastor, o que está acontecendo na igreja de Éfeso é ela tem palavra, alicerçada na palavra, mas falta amor. Então a igreja de Éfeso não serve para você, porque nela não tem amor. Ela está na palavra, mas ela não tem amor. Mas vamos lá, vamos ver se a gente encontra uma igreja perfeita. A igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 11. Há quem tem, alguns que não estão lá na igreja de Tessalônica não gostam de trabalho. Tem pessoas que estão na igreja de Tessalônica, está lá em capítulo 3, versículo 11, que não gostam de trabalho. E eu fico dentro da igreja vendo isso. Então a igreja de Tessalônica não serve para você, porque tem pessoas de dentro da igreja de Tessalônica que não gostam de trabalho. E você trabalha, e você está vendo isso, e te faz pecar. Então a igreja de Tessalônica não serve para você. Então vamos para outra? Vamos. A igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 2. É boa demais, mas tem duas irmãs lá, Evódica e Síndica, que elas não se falam, irmãos. Dentro da igreja tem duas irmãs lá na igreja de Filipos, que elas não se falam. E você vê aquilo e fica escandalizado. Dentro da igreja, as irmãs que trabalham para o Senhor, que faz parte do ministério, uma não fala da outra. E eu fico vendo aquilo, elas são espelho para mim. Então essa igreja não serve para mim. É mais? Vamos lá. Saímos da igreja de Filipos, vamos para a igreja de Colosso. Lá tem heresia. Tem um grupo que está cultuando aos anjos. Na igreja de Colosso, lá eles não cultuam ao Cristo, não dão glória para Cristo, eles cultuam aos anjos, dão glória para os anjos, dá ênfase aos anjos. E você que
conhece a Bíblia, sabe que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Sabe que Ele, a adoração dele pertence a Ele e somente para Ele. Então a igreja de Colosso não é a igreja para você. Porque lá tem pessoas que adoram anjos. Mas vamos para outra. Vamos embora. Procurar a igreja perfeita. Vamos para a igreja dos Gálatas, da Galácia. Capítulo 5, versículo 15. Tem crentes lá que devoram uns aos outros. Crentes falsos que falam mal um dos outros. Crente que quer ver a queda do outro. Lá na igreja da Galáxia havia várias igrejas. Quando fala igreja dos Gálatas, não é uma igreja, são várias igrejas numa região. Existia a região sul e a região norte. Existia a igreja da Galáxia. Então na igreja da Galáxia havia pessoas que queriam derrubar a outra. E você está na igreja de Gálatas, da Galácia, e você vê isso e você fala, essa não é a igreja perfeita. Não é a igreja que eu quero. Mas vamos lá, vamos para outra igreja. Vamos para a igreja de Tiatira. Aí você pensa assim, poxa, eu fui para a igreja da Galáxia, eu fui lá para a igreja de Éfeso, eu fui para a igreja lá de Tessalônica, de Filipos, fui para a igreja de Éfeso, fui para a igreja de Corinto, não encontrei igreja nenhuma. Eu não encontrei igreja nenhuma perfeita. Aí ele vai falar com o último dos apóstolos, que foi o último a morrer. João, vem cá, João. Você é o apóstolo do amor. Fala comigo, qual é a igreja perfeita? Qual é a igreja perfeita? Aí João vai dizer para ele assim, ó, tem a igreja de Tiatira, no Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. E ele diz assim, João está dizendo, e ele disse que lá os crentes toleram o pecado de uma mulher. Lá os crentes estão tolerando o pecado dentro da igreja. João fala, está dizendo, você quer ir para a igreja de Tiatira? Lá tem uma mulher que tem pecado dentro da igreja, e os crentes de lá sabem que ela está pecando e ficam tolerando isso. Então a pessoa fala assim, então eu não vou para lá, porque lá tem pecado. Lá tem pecado, eu não vou ficar na igreja em que o líder da igreja deixa o pecado no altar. Eu não vou para lá não, eu vou para outra igreja. Aí João diz para ele assim, então vai para a igreja de Laodiceia. Mas só que na igreja de Laodiceia, João começa a dizer, os membros são orgulhosos, materialistas e são mornos. Os crentes de Laodiceia, eles são mornos, eles não têm nada com Deus. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, adora Jesus e adora Satanás. Eles não sabem aonde eles querem ficar. Todo dia, tudo deles é material, é conquista. Quero comprar carro, quero comprar casa, eu quero comprar roupa, eu quero comprar. Eles querem adquirir tudo, são materialistas. Eles são orgulhosos, têm nariz em pé, te olham de cima para baixo. Aí você fala assim, essa igreja não é a igreja perfeita para mim ficar. Dá uma glória aí para ninguém pensar com você. Aí João fala assim, então tá bom. Então vamos para a igreja de Pérgamo. Mas só tem um problema. A igreja de Pérgamo tem alguns que seguem a doutrina de Balaão e instruem os outros a pecar. A igreja de Balaão, as pessoas que congregam lá, elas não fazem, mas ensina você a fazer. Ela quer ver você cair e bater palma. Eu não falei? Estava com muita soberba, ele estava com muita autoridade. Elas estavam querendo se aparecer. Aí sabe o que faz? Olha, faz isso, faz aquilo. Às vezes a pessoa não tem o dom de discernir quem é que está falando com ela. Aí vai, essa igreja não é igreja para você, porque lá existe a doutrina de Balaão. E qual é a igreja perfeita, irmãos? Qual é a igreja perfeita? Existiu duas igrejas no Antigo Testamento.
a igreja Eli. E outra igreja chamava a igreja Samuel. Eli já estava cansado. O sacerdote já estava cansado. Diz a Bíblia que ele já não enxergava. Já era avançado em idade. Estava cansado. Mas tinha 2 filhos que eram sacerdotes da casa do Senhor. E o povo dizia para ele: olha, os seus filhos estão fazendo baderna na casa do Senhor. Os seus filhos estão roubando do sacrifício. Os teus filhos estão roubando ao Senhor. E o sacerdote, por quê? Está mexendo com os meus filhos. Está mexendo com a minha família. E eu não quero que fale da minha família. Eu estou falando, conjecturando o que o sacerdote ali poderia estar pensando. Porque as pessoas vinham falar sobre os filhos de Eli. E diz a Bíblia que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Eram desobedientes. A igreja Eli estava sendo conivente aos pecados dos seus filhos. Deus, irmãos, não dorme e não dormita. Deus levantou um profeta anônimo para dizer para a igreja de Eli: os teus filhos vão morrer. Quer uma deixa? Se teus filhos estão andando errados na presença do Senhor, corrige eles. Você tem autoridade do céu, do Senhor, para corrigir teus filhos. Mas Eli foi conivente. A igreja Eli foi conivente. E o Senhor falou: eu vou matar, vou acabar com a linhagem, vou levantar outro. Irmãos, se não faz com excelência, se faz murmurando, se faz pecando, Deus arranca e coloca outro no lugar. Aí entra o capítulo 3 de 1 Samuel. A Bíblia diz que não havia mais visões manifestas naquela época. Mas antes da lâmpada de Deus apagar, igreja, Deus não deixa a sua obra perecer, não. A igreja de Eli estava sendo jogada de lado, dando o seu ponto final ali. E Deus estava levantando uma igreja chamada Samuel. Não quer fazer direito, não quer corrigir, não quer doutrinar, porque o problema lá com Eli não era o povo. O problema com Eli era o sacerdote que não doutrinava a sua casa e ali o povo. Ele queria doutrinar o povo e deixar a sua casa uma bagunça, esquecendo que a igreja começa dentro de casa. A igreja não começa aqui dentro, não. A igreja começa dentro da minha casa. Gostou ou não gostou, vai ouvir a verdade. Enquanto está debaixo do meu teto, come a minha comida, está sobre a minha tutela, tem que me obedecer. Mas hoje em dia, olha para cá. Você sabe que a criança não pode fazer algumas coisas. Aí chega na casa de um parente. Não pode. Aí ele é assim mesmo. Não pode você pegar isso daqui. Não pode. Ensina. Você precisa ensinar o seu filho.
Você precisa trazer o seu filho para a escola bíblica dominical. Não é trazer o seu filho para a igreja. Cadê? Me dá o celular. Me dá o telefone aí. Não é trazer o teu filho para a igreja e deixar ele dentro da igreja jogar o joguinho, não. Você não está ensinando a palavra. Você é um pai zero. Você é uma mãe zero. Vou dar um joguinho para ele aqui, na hora do culto, sentado no banco da igreja, podendo dizer para ele assim: olha, você tem que louvar o Senhor. Ensina o teu filho a adorar o Senhor. Porque amanhã, quando tiver adolescente, quando tiver jovem, não vai querer vir para a igreja. Aí chega na igreja, o culto comer aqui está no joguinho. Aí tem uns que falam assim: pastor, me dá a senha do Wi-Fi da igreja. Irmão, vê se eu estou na esquina. Você não tem dinheiro para botar um crédito no teu celular. A senha do Wi-Fi da igreja é para usar para a igreja. Se você quer senha no teu celular, faça um plano ou compre. Bota lá 10, 20, 15 reais. Deixa de ser miserável. Aí depois fala assim: pastor, o meu filho não quer vir para a igreja. Pastor, não vem com essas palhaçadas para mim, não. Fala, não. Teve uma irmã que vinha aqui. Quem mandou? Deus me usar, né? Vi uma irmã no culto de segunda-feira aqui. A gente põe a mesa aqui. E ela colocava foto. E a gente orando. Por isso, para orar, a gente precisa saber qual a oração que a pessoa está pedindo. E falaram comigo assim: pastor, aquela irmã ali, ela coloca aquela foto ali, porque aquele rapaz ali é ex-marido dela. E esse ex-marido dela já está casado com outra. Aí eu falei: o quê? Irmãos, eu sou muito transparente. Bateu aqui, ó, sai na hora. Aí eu deixo ela segunda-feira. Na próxima segunda-feira, quando ela chegou aqui, ela botou a foto lá. Quando ela virou as costas, eu peguei a foto. Bagunça aqui não. Para isso o pastor paga um preço. Aqui não tem bagunça. Aqui eu gosto de ordem. Para que tenha progresso, precisa ter ordem. Quando terminou a consagração da segunda-feira, ela estava aqui assim procurando. Eu sou daqui assim, ó. Daqui a pouco eu falei: ô irmão, aí ela me olhou. A senhora está procurando isso aqui? É assim, pastor. Eu falei: vem cá. Quando eu falei assim, vem cá, ela veio já. Quem é esse rapaz aqui? Ah, meu ex-marido. Você está colocando na mesa de oração para quê? Para ele largar a outra, vir para cá, vir voltar para mim. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não. Você que foi uma relaxada, que não cuidou dele, por isso que ele foi embora. Ele tem parcela de culpa também. Mas se você deixou seu marido embora, em alguma área você errou. Pega isso daqui que eu não vou orar não. Nunca mais ela voltou na igreja. Eu não estou nem preocupado, irmão. As pessoas precisam ouvir a verdade. As pessoas precisam ser confrontadas. Chega de passar a mão na cabeça dos outros, porque o Senhor, um dia Ele vai cobrar do anjo da igreja. Vai dizer para mim assim: olha, você não vai entrar, porque você deixou pecado no arraial. Você não vai entrar na terra, porque você deixou imoralidade. Você não vai entrar na terra, porque você
ser a conivente. Não, eu não. Você vai ouvir a verdade até Jesus voltar. Qual é a igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita é só na glória. Aí nos diz assim: a palavra lá na terra do avivamento é muito forte mesmo, para te dar substância para você estar de pé. Vou sair da igreja, pode ir. Existe todo tipo de igreja para todo tipo de gosto, mas se vai para o céu, eu não posso te garantir. Mas uma igreja que prega a palavra, que confronta você, que faz você sair daqui da igreja com raiva, não gostei da palavra, é assim que eu gosto, irmão. De você sair com raiva do pastor, de você não gostei da palavra, é assim, porque quando você chegar em casa, quando passar a semana, o Espírito Santo vai ficar martelando na tua cabeça a palavra, até você, eu já passei na igreja tal, da igreja fulano de tal, da igreja fulano de tal, já rodou várias igrejas. Hoje em dia a gente precisa pedir currículo de igreja. Quando você olha assim, tem um monte de igreja que a pessoa já passou, e todas elas, o pastor está errado, a igreja não presta. Ei! Nós é que somos errados. Precisamos colocar a nossa vida montada na palavra. Se coloque de pé. Igreja perfeita só no céu. Mas para chegar lá, precisa renunciar. Não é de qualquer maneira que entra no céu. Não é de qualquer maneira. Tem pessoas que fazendo fofoca pensam que vai entrar no céu. Vai entrar no céu sim. Sei qual é o céu. Tem pessoas que murmuram e falam, eu vou entrar no céu. Vai. Tem pessoas que falam com você pela frente, vira as costas e falam de você. Aí pensa que vai para o céu. Vai para o céu sim. Vai. Eu sei qual é o céu que você vai. É por isso que Jesus disse assim: eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Não é que seja verdade, mas pode ter alguém do seu lado aí, que quando nós estamos louvando, levanta a mão para cá, levanta a mão para lá, dá glória a Jesus, dá glória a Jesus aqui, mas quando chega em casa fala um baita de um palavrão. Está na direção do carro, o outro carro fecha ele ou fecha ela. Ô seu filho! Filho de Belial, gostei. Aí, crente que dá calote no outro, pensa que vai para o céu. Crente que compra e não paga. Crente que está na mão do agiota. Agiota. Crente que está na... Isso não é para você. Crente que está preso na mão de agiota, quase perdendo a casa, quase perdendo o que tem dentro de casa, porque está na mão do agiota. Crente que pega cartão do irmão e não paga, e prega e louva e diz que vai para o céu. Não vai não. A minha Bíblia diz que não vai não. Aí vem para a igreja com a cara mais de lavada de santo, com a auréola em cima da cabeça, mas com a vida toda errada. Que igreja é essa? Que igreja é você? Hoje é dia de concerto nesse lugar. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu
quero que você tenha coragem. Que a gente tem coragem para muitas coisas. Eu quero ver se você tem coragem. Pastor, eu quero ter uma vida reta. Eu quero ter uma vida santa na presença do Senhor. Eu quero ter uma vida pautada na palavra. Quero ser um homem, quero ser uma mulher de oração. Hoje é o teu dia. E eu convido a você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.